Você foi enganado. Tudo o que você aprendeu sobre o Jardim do Éden é uma meia-verdade perigosa. Não foi uma cobra que falou com Eva. A serpente é um símbolo, um disfarce. Se uma simples criatura rastejante pudesse, com 3 frases, destruir a criação inteira e condenar a humanidade ao sofrimento, então Deus não seria o Deus que pensamos. O que ou quem realmente sussurrou naquela tarde fatídica? Aquela voz não veio da terra, ela veio de uma dimensão que mal ousamos nomear. Ela carregava um peso cósmico, uma inteligência glacial e um ódio que só um querubim decaído pode sentir. Nós somos o canal Batalha Espiritual e hoje vamos desenterrar o engano mais antigo da história. Prepare-se, porque a identidade do verdadeiro inimigo é mais complexa, mais aterrorizante e mais divina, no sentido de ser um ser celestial, do que você jamais imaginou. A Bíblia, no livro de Gênesis, é intencionalmente lacônica. Ela nos dá a narrativa, mas esconde o nome e a natureza do ofensor por trás de um substantivo, Nahash, a serpente. Mas o hebraico antigo é um idioma vivo e Nahash não significa apenas cobra. Significa brilhante, bronzeado ou até mesmo o que adivinha. Isso já devia ter acendido um alarme em sua mente. O Gênesis descreve a serpente como o mais astuto de todos os animais selvagens. Mas por que um animal selvagem, dotado de mera astúcia terrena, mereceria a maldição de Deus que afetaria todo o cosmos? A verdade é que Nahash não era um réptil, era um veículo. Pense no Jardim do Éden não como um parque, mas como uma câmara de segurança máxima, o ponto focal da criação divina. Deus havia estabelecido fronteiras claras. Adão e Eva estavam nus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente desprotegidos contra a malícia cósmica. O inimigo sabia que ele não poderia entrar fisicamente como ele era. Sua glória caída, seu brilho luciferiano, teria incinerado Eva instantaneamente. Ele precisava de um intermediário. Ele precisava de algo que já estivesse no jardim. Algo que possuísse beleza, mobilidade e, crucialmente, que não gerasse alarme imediato. E aqui reside a primeira camada do engano, a forma. Muitos textos apócrifos e interpretações rabínicas sugerem que a criatura descrita era muito diferente do que imaginamos. Não rastejava antes da maldição. Tinha pernas, talvez asas membranosas. Talvez fosse uma criatura que se movia de forma ereta, majestosa, quase um dragão em miniatura. O que faria sentido, dado que o Apocalipse mais tarde identifica o diabo como o antigo Ofidião, o dragão. O verdadeiro engano, porém, não está na zoologia, mas na voz. Quem falou? Se você responder Satanás ou Lúcifer, você está certo, mas de forma superficial. É como dizer que o responsável por um atentado terrorista é o atirador. Sim, mas quem o treinou? Quem o enviou? Qual é o nome tático que ele usou na missão? O que nos confrontou em Éden foi o adversário, sim, mas ele estava atuando sob uma identidade específica, projetada, para explorar a única vulnerabilidade de Eva, a falta de experiência com o mal. Eva não conhecia a mentira, ela conhecia a verdade absoluta de Deus. Quando a voz falou, ela não a ouviu como uma voz maligna, ela a ouviu como uma voz informada, inteligente, talvez até angelical. E isso nos leva à identidade mais profunda. O querubim caído que se manifestou no jardim não veio como um inimigo, ele veio como um iluminador. Ele usou a arma mais potente que um ser celestial pode ter, a dúvida da bondade. O inimigo não tentou Eva com prazeres mundanos ou dinheiro, ele tentou Eva com algo puramente teológico, a soberania e a motivação de Deus. É verdade que Deus disse? Essa única frase é a fundação de toda a batalha espiritual. É a semente da rebelião cósmica plantada no coração humano. A voz era a voz da sombra. O ser que a manipulava era a própria personificação da queda. Ele era o ser que, por ter morado na montanha santa de Deus, sabia exatamente como o sistema divino funcionava. Ele era um especialista em teologia reversa.
Para entender quem realmente falou com Eva, precisamos mergulhar nos títulos secretos do adversário, aqueles que definem sua estratégia, não apenas sua identidade. O primeiro título é O Arquiteto da Distorção. A voz que Eva ouviu não negou Deus, isso seria fácil de identificar. Em vez disso, ela distorceu a intenção de Deus. Deus disse: de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2:17. O adversário, usando o corpo de Nahash, traduziu: Deus está te privando de algo bom. Ele te quer ignorante. Ele está com medo da sua potencial divindade. O inimigo se apresentou como um amigo mais honesto que Deus. Ele estava oferecendo visão. A palavra hebraica para saber, yada, implica intimidade e experiência. Ele prometeu a Eva uma experiência que Deus, supostamente, estava escondendo. Essa voz era de um ser que tinha inveja da relação de Adão e Eva com o Criador. Aquele que falou era o portador da luz que se recusou a brilhar, o astro da manhã que optou pela escuridão. Era Lúcifer, o nome que ele carregava antes da queda, usando sua sabedoria original para forjar a mais perfeita mentira. Mas há mais. Os textos de Qumran e as tradições judaicas antigas nos dão uma perspectiva ainda mais sombria sobre como o mal acessou o jardim. A tradição esotérica judaica, na qual o canal Batalha Espiritual se baseia, muitas vezes liga a serpente a entidades celestiais caídas ou aos vigilantes, Watchers. O mito apócrifo de Samael, por exemplo, é crucial. Samael, que em algumas tradições é um nome alternativo para Satanás, é frequentemente descrito como um anjo de grande poder e tentador principal. O que Samael, ou o adversário, fez foi uma invasão dimensional. O jardim era guardado, ele não podia simplesmente passear. Ele precisava de um ponto de contato, um portal. E o corpo da serpente era esse portal. Imagine o som. Não era o sibilar de um réptil. Era a voz de uma inteligência vastíssima, filtrada através de uma garganta animal, mas com a autoridade de um ser que estava acostumado a comandar legiões angelicais. O que o inimigo pretendia era simples: replicar sua própria queda. Ele caiu por querer ser igual a Deus. Ele usou essa mesma ambição, sereis como Deus, para derrubar a humanidade. A voz que Eva ouviu era a voz da auto-idolatria. Essa voz lhe disse: você não precisa de um mediador, você não precisa da regra dele, você pode ser seu próprio Deus, seu próprio juiz do que é bom e mal. A identidade do verdadeiro ofensor, portanto, não é apenas um nome, mas uma função cósmica. Ele é o semeador da autonomia rebelde. Vamos expandir essa ideia para os próximos milênios. Se o engano original foi tão bem sucedido, é porque a voz que o proferiu era especialistana na psicologia da tentação, o mestre da ilusão. Ele sabia que Adão era o cabeça da criação, mas Eva era o coração. O coração é sensível à beleza e à sabedoria. Ele não atacou Adão primeiro. Ele atacou o elo mais vulnerável, pela inocência e pela curiosidade. Quem falou com Eva? Aquele que conhecia a arquitetura emocional da criação melhor do que os próprios humanos. Aquele que sabia que a curiosidade é a porta de entrada para a desobediência. Aquele que usou a verdade, o fato de que Deus a tinha proibido, para criar a mentira, que a proibição era maliciosa. Ele era o simulacro da autoridade. Ele falava como se tivesse o direito de reinterpretar as ordens divinas. E por quê? Porque, na hierarquia celestial, antes da queda, ele tinha um lugar de honra. Ele estava acostumado a ser ouvido. Ele ainda carregava o resquício de uma antiga majestade. Quando Eva olhou para a serpente, ela não viu um bicho. Ela viu um ser que possuía uma inteligência que parecia transcender a ordem conhecida do jardim. E essa inteligência falava a língua da libertação. O adversário não é um demônio caricato com chifres. Ele é um ser de inteligência suprema, que dedicou sua existência à destruição da obra de Deus. E a voz que ouvimos no Éden é a prova de sua metodologia.
Ele não se revelou, ele se escondeu, ele não gritou, ele sussurrou. Esse sussurro foi o primeiro ato de guerra psicológica contra a humanidade. E, infelizmente, o inimigo nunca mudou de tática. Ele ainda nos fala hoje, todos os dias, através dos mesmos filtros: a dúvida, a vaidade, a promessa de conhecimento proibido. A identidade que ele assumiu naquela tarde em Éden era a do portador de uma sabedoria superior. Ele estava dizendo: Deus te deu o manual, mas eu te dou o código-fonte. Essa é a essência do engano mais antigo. É a voz do orgulho espiritual. E agora aprofundaremos na consequência desse diálogo. A voz de Nahash não apenas convenceu Eva, mas estabeleceu um precedente. Ela criou o caminho para o mal operar legalmente dentro da esfera humana. Adão, que estava presente ou próximo, não interveio. Ele não confrontou a voz nem confrontou Eva. Ele falhou em sua responsabilidade de guardião. E essa falha é fundamental para entender a profundidade da queda. O verdadeiro adversário estava mirando em Adão através de Eva. Quem falou com Eva? O estrategista militar cósmico que conhecia as regras do combate espiritual antes mesmo de Adão e Eva existirem. Ele sabia que o ataque precisava ser cirúrgico e sedutor. Ele era o dracônico, o mestre da sedução teológica. Ele usou a beleza do jardim e a inocência da humanidade contra eles. E o resultado foi a expulsão, a dor, o trabalho árduo e, mais importante, a morte espiritual. A voz de Éden não foi apenas a voz do inimigo, foi o primeiro sermão satânico, estabelecendo a doutrina de que o homem pode transcender a autoridade de seu Criador através do conhecimento proibido. Essa voz ecoa em cada ideologia humana que promete utopia sem a intervenção divina. Essa voz é o DNA da mentira, e esse DNA foi injetado através daquele diálogo. Para compreendermos totalmente a extensão desse ser que manipulou Eva, precisamos recorrer a textos que descrevem o poder original do adversário. Ele era um querubim protetor, coberto de pedras preciosas, andando no Monte Santo de Deus. Ele era perfeição em beleza e sabedoria. Quando ele se manifestou através de Nahash, ele não estava fraco. Ele estava canalizando sua inteligência máxima, concentrada em um único ponto de falha. A serpente era apenas um megafone de carne para a sabedoria caída. E o que ele disse é o que ele continua dizendo a você hoje. Ele te diz: seja livre, ignore o limite, você é seu próprio Deus. Eva ouviu a promessa de divindade, ela viu o fruto e, sob a influência daquela voz, percebeu que a árvore era desejável para dar entendimento. A voz a convenceu de que o caminho de Deus era restritivo, enquanto o caminho da serpente era libertador. O ser que falou era o inimigo do livre-arbítrio, embora paradoxalmente o incentivasse. Ele queria que Eva exercesse seu livre-arbítrio contra seu Criador. A voz de Éden era a voz da revolta primordial. E esse inimigo, o grande enganador, ele não está parado. Aquele que conversou com Eva estabeleceu o manual de guerra para todos os milênios seguintes. Primeiro, ele questiona a palavra. Segundo, ele contradiz a consequência. Terceiro, ele oferece uma alternativa divina. Ele era o mestre da contra-informação no paraíso. E por que essa identidade secreta é tão importante para o canal Batalha Espiritual? Porque se você não souber quem realmente te atacou no início, você nunca saberá quem te ataca hoje. O inimigo usa disfarces. Em Éden, foi uma serpente brilhante. Hoje, são ideologias políticas, filosofias humanistas e, pior, doutrinas espirituais falsas que prometem a divindade interior sem arrependimento ou submissão. É a mesma velha conversa de Nahash, mas com novas embalagens. O que Eva ouviu foi a voz da sutileza absoluta. A sutileza é a marca registrada do adversário. Ele não quer que você veja a teologia da queda. Ele quer que você veja a promessa de elevação. Ele prometeu que eles não morreriam,
E tecnicamente eles não morreram naquele instante, mas a morte espiritual foi imediata. A relação foi cortada. A voz de Éden é a única voz, além da de Deus, que conseguiu alterar o curso da história humana com 3 frases. O inimigo que falou com Eva era o anjo sem nome, que por sua própria soberba perdeu o direito de ter um lugar na corte divina, mas ganhou o poder de influenciar a corte terrena. E a cada vez que cedemos à tentação de duvidar da bondade de Deus, nós reencenamos o diálogo com Nahash. A cada vez que buscamos um conhecimento que nos eleve acima da palavra, nós aceitamos a proposta do arquiteto da distorção. O ser que falou com Eva era, em essência, o pai da mentira, em sua primeira manifestação ativa contra o homem. E essa mentira não foi apenas sobre um fruto, foi sobre a natureza do amor. Ele sussurrou: "Se Deus te ama, por que ele te privaria?" Ele transformou o amor em cativeiro, ele transformou a ordem em opressão. O que estamos explorando aqui é o terror do planejamento espiritual maligno. O adversário não é impulsivo, ele é um calculista cósmico. Ele viu a oportunidade e explorou com precisão cirúrgica. Ele usou a serpente não por ser a mais esperta, mas por ser a mais móvel e possivelmente por ter sido uma das criaturas mais belas do jardim antes da queda, tornando-a menos suspeita. Mas a voz, irmãos e irmãs, a voz era a voz de Lúcifer, o astro da manhã, que havia caído como um raio, mas ainda carregava a reverberação de sua antiga glória. Era um discurso de tentação revestido de intelectualismo. E o que ele revelou é a sua ambição final, não apenas derrubar a humanidade, mas provar a Deus que sua criação era falha, que o livre-arbítrio era um erro. Ele usou Eva como peça de xadrez para confrontar o Criador. Quem realmente falou com Eva? Foi a personificação da vaidade intelectual. Foi a inteligência sem amor. Foi o maior de todos os querubins caídos, manifestando sua revolta no lugar mais sagrado da terra. O Jardim de Éden foi o campo de batalha zero da guerra espiritual. E o ser que ali operou não era pequeno, nem fraco. Era o príncipe da potência do ar. A serpente falava, mas era o espírito que a controlava. E esse espírito estava determinado a provar que a obediência é opcional. E se você acha que essa história é apenas um conto antigo, olhe para o mundo hoje. A voz de Nahash ressoa mais forte do que nunca. Ela nos diz para ignorar a palavra, para nos tornarmos nossos próprios árbitros morais, para redefinirmos o que é bom e o que é mal. A essência do engano de Éden é a promessa de libertação através da desobediência. É a voz que te diz que você é bom o suficiente, sábio o suficiente, poderoso o suficiente para não precisar de Deus. E essa voz, ela é a coisa mais perigosa que já existiu, porque ela soa razoável, ela soa lógica. Ela usa a verdade para gerar a mentira. Vamos voltar ao texto original. Quando Deus questiona Adão e Eva, a serpente é amaldiçoada a rastejar e comer pó. Isso confirma que antes ela não o fazia. Ela tinha uma forma de movimento glorificada. Essa criatura era, de fato, um veículo digno da inteligência que o possuía. O que estamos rastreando é a origem da malignidade, e o ser que originou essa malignidade é aquele que se recusou a aceitar o seu lugar na criação. Ele se recusou a servir. A voz que Eva ouviu era a voz do não servirei. E ele conseguiu transferir esse espírito de rebelião para o coração humano. Aquele que falou com Eva é o anjo que se sentou no trono da dúvida e começou a reescrever o evangelho da queda, milênios antes que o evangelho da redenção fosse necessário. A profundidade da malícia desse ser não pode ser subestimada. A identidade que ele assumiu em Éden era a de um conselheiro perverso. Eva não estava falando com um inimigo óbvio, mas com alguém que parecia oferecer uma perspectiva privilegiada, um conhecimento de bastidores sobre as intenções de Deus. O querubim caído sabia que, se ele pudesse fazer a humanidade duvidar do caráter de Deus, se ele pudesse fazer Eva acreditar que Deus era egoísta, ele teria vencido a guerra de lealdade.
A batalha em Éden não foi sobre moralidade, foi sobre confiança. Quem falou com Eva? Aquele que quebrou a confiança primordial. E o nome desse ser, no nível mais profundo da teologia da batalha espiritual, é aquele que imitava. Ele imitou a sabedoria, ele imitou a autoridade, ele imitou a luz. Ele tentou parecer uma fonte de verdade que competia com o Criador. E ele ainda faz isso. Em nosso tempo, ele imita milagres, imita profetas e imita a própria voz de Deus em sua mente, dizendo-lhe que seus pecados estão perdoados, mesmo sem arrependimento. A voz de Éden é a voz da falsa graça. Se quisermos vencer a batalha espiritual, precisamos reconhecer o manual do inimigo. O adversário nunca atacará com honestidade, ele sempre atacará com sedução e disfarce. O que o Apocalipse nos revela é que a serpente de Gênesis e o dragão de João são a mesma entidade. O poder cósmico que se manifestou no jardim é o mesmo que aguarda o confronto final. Ele não é uma metáfora para o mal interior. Ele é uma personalidade real e maligna de inteligência suprema. Essa inteligência foi usada para desarmar a inocência. Imagine o som daquela voz. Não era rude, era provavelmente a voz mais sedutora, mais melodiosa e mais convincente que Eva já havia ouvido. Uma voz capaz de fazer o absurdo parecer razoável. E o que a voz prometeu? A promessa do Éden é o modelo de toda a feitiçaria e misticismo falsos. Você pode ter o poder sem a submissão. Eva não pecou por causa de um desejo trivial. Ela pecou porque a voz a convenceu de que havia um caminho para a elevação que passava por cima da obediência. O ser que falou com Eva era o engenheiro da autossalvação. Aquele que se manifestou em Nahash é aquele que hoje nos tenta ignorar a cruz e buscar a iluminação dentro de nós mesmos, esquecendo que o nosso dentro foi envenenado por aquela conversa de milhares de anos atrás. Portanto, quando a Bíblia diz que foi a serpente, ela está usando um nome tático, um disfarce operacional. Mas nós, no canal Batalha Espiritual, precisamos ver através do disfarce. Nós precisamos nomear a inteligência por trás do veículo. Essa inteligência é o Samael, o anjo venenoso, o acusador, o Satã. Essa inteligência veio para matar a linhagem. E para fazer isso, ele teve que falar, ele teve que persuadir. Ele não usou força bruta, ele usou lógica pervertida. Ele transformou a árvore de teste em uma árvore de oportunidade. Ele convenceu Eva de que o fruto não era um perigo, mas uma chave para o seu próximo estágio evolutivo. E o que Eva não sabia é que essa chave não abria a porta da divindade, abria a porta da morte. O inimigo que falou com Eva é o ser que mais odeia a dependência humana em relação a Deus. Ele se orgulha de ter quebrado essa dependência no primeiro dia em que teve acesso direto à humanidade. A voz que Eva ouviu era a voz da tentação perfeita. O adversário não é preguiçoso. Ele estudou a ordem de Deus, encontrou o ponto de alavanca. Ele sabia que a palavra de Deus era a fronteira e a lealdade de Eva era o prêmio. Aquele que falou era o infiltrado. Ele estava disfarçado de sábio conselheiro, mas era um parasita cósmico. E ele conseguiu. Ele conseguiu o que ele desejava: a mancha, a separação, a maldição sobre o solo. E essa voz, esse sussurro, continua a nos atormentar. Em nossos momentos de fraqueza, quando estamos cansados, desanimados ou cheios de orgulho, a voz volta. Ela não nos diz, vá pecar. Ela nos diz, Deus não entende. Você merece mais. O limite dele é injusto. É o mesmo roteiro, a mesma distorção que foi usada naquele dia em Éden, falado pela mesma inteligência que operava a serpente. Aquele que falou com Eva era um ser de grande poder, poder que foi usado para criar a ilusão de inteligência superior. Liberdade. E o mais assustador é a precisão. Ele atacou a única regra, o único limite. Ele não tentou Eva com carne ou luxúria.
Ele tentou Eva com o conhecimento e a autoridade. Ele queria que ela usurpasse o papel de Deus, o de juiz. Portanto, quando você ler Gênesis 3, não visualize um animal rastejando. Visualize a manifestação tática do maior ser angelical caído, que usou sua sabedoria original para arquitetar o colapso da humanidade. A voz de Éden foi a primeira e mais perigosa voz de sedução da história. E a única defesa contra ela, hoje e sempre, é a mesma que Adão e Eva falharam em usar: a submissão incondicional à palavra de Deus, não importa quão restritiva a palavra possa parecer. Porque a voz que prometia liberdade em Éden era a voz que garantia a escravidão espiritual. O que Eva ouviu foi a voz do príncipe da escuridão, usando um traje de luz e sabedoria. E essa é a identidade que precisamos confrontar em nossas batalhas diárias. É a inteligência fria, calculista, que conhece suas fraquezas e sabe exatamente qual botão apertar para fazer você duvidar da bondade e da fidelidade de Deus. Ele é o mestre do engano. E ele começou a sua carreira de engano naquele fatídico dia, falando através da serpente. Ele é o grande acusador, o dracônico, a inteligência caída que se manifestou em Éden para injetar o veneno da desconfiança em nossa alma. E se você não souber quem te ataca, você nunca saberá como se defender. Se você parar agora, nunca saberá a verdade final.